Ela completou 2 anos de iniciação no grupo. Já não usava mais seu nome de batismo. A única coisa que estranhava era quando passava por um espelho, porque sempre amou seu cabelo comprido. E agora o usava bem curtinho, como um rapaz. Usava roupas largas. Não falava com a família há mais de 1 ano e meio. Não via os velhos amigos, mas se apegava à ideia do seu líder, de que vivendo corretamente após a passagem, eles iriam para um lugar muito melhor, levar a vida que realmente mereciam. Naquela semana estavam todos muito agitados. No dia seguinte, eles finalmente fariam a passagem final. Encontrariam os alienígenas precursores que plantaram na Terra a semente mais pura, que eram eles mesmos, os escolhidos do Messias. No saguão da mansão que haviam alugado, estavam 40 caixas de tênis novinhos, roupas combinando, cobertores roxos e 40 doses já separadas de alguma solução que ninguém era capaz de dizer exatamente o que continha. Não se importavam. Estavam felizes demais. Finalmente se livrariam dessa vida miserável. Naquela noite, quase ninguém dormiu. Conversavam no jardim em pequenos grupos, mas ela não se sentia tão bem. Deitou-se e teve um sonho. Lembrou do marido e do dia em que ele morrera, e ela decidira entrar para o grupo. Ser uma tripulante dessa viagem. Não tinha visto mais nenhum sentido em continuar a viver, então se desfez de todas as coisas e partiu em busca de alguma coisa. Algo que a fizesse viver. Ironicamente, para isso, ela morreria no dia seguinte. Acordou. Mas não acordou apenas do sonho. Acordou de um transe que já durava 2 anos. Acordou com saudade da irmã, com saudades das amigas da escola, com saudade de um abraço e de um pouco de conforto. Sentiu uma saudade enorme de tomar um sorvete, seguido de um café bem quente. Sentiu falta da vida. Como ela gostava da vida antes. Não importava mais viajar para qualquer outro lugar. O importante era viver, o muito ou pouco que restasse. Ela, de repente, quis tudo. Levantou-se. Tinha $5,75 no bolso. É mais que o suficiente, pensou. Foi pé ante pé até a porta. Antes de sair, pegou o tênis que seria dela no momento final. Ficaram para trás 39 pares. Mas os pés dela não embarcariam. Ainda não. Paranormal FM. No ar, Paranormal FM, com Fernando Ribas e Leonardo Marques. Bem-vindos, ouvintes queridos da sua rádio. Respeita, rapaz, isso aqui é um podcast de respeito, tá maluco, rapaz? Tá doido, meu irmão? Fala comigo, Ribas, como é que você tá aí nas terras frias do Canadá? Ah, aquele mau humor de sempre, né? Aquele gostinho salgado na língua, né? Aquele jeitinho, porra, gostoso de ser. Aquela cara quente de sempre. Porra, aquela presença iluminada. Eu sou que nem o Bruce Banner quando aprende a controlar o Hulk lá. É mesmo? Que ele fica nervoso o tempo todo, né? Dr. Banner, agora seria uma ótima hora pra ficar com raiva. Esse é o meu segredo, capitão.
Tô sempre com raiva. É foda, né, cara? É foda. O cara tá sempre tenso, né, velho? Tem que estar sempre em gatilho, né, velho? É, sim. Bom, aproveitando essa puxada aqui de assunto, irmão, que a gente falou de gatilho, fiquem atentos. O episódio de hoje, ele pode ter alguns gatilhos que são incômodos aqui pras pessoas. Ah, verdade. Então, ouçam com cuidado, ouçam com critério. A gente vai falar de assuntos que são sensíveis, então a gente fala tudo com muito humor, mas quando tem que falar sério, a gente tem que deixar o alerta aqui, beleza? E é bom dar esse disclaimer logo no início aí também. Pra deixar claro, a gente vai falar de um assunto, como o Léo falou, um assunto complicado. E a gente, em momento algum, tá incentivando ninguém a cometer suicídio, tá, gente? Isso aí, nem tô falando brincando, não, tô falando muito sério. Sim, sim. A gente vai apenas trazer esse caso aqui, vamos comentar, mas a gente não tá fazendo apologia a nada desse tipo. Sim. Se você tem esse tipo de pensamento em você, procure ajuda, fale com alguém, procure um psicólogo. Sem dúvida. A nossa voz aqui, semanalmente e tal, é uma voz de brincadeira, A gente fala sério algumas vezes, mas a gente brinca muito, né? Mas é uma voz de acalento também, se você precisar, né? É isso aí. Manda uma mensagem, fala com a gente vai te direcionar porque a gente achar mais propício. Mas só pra lembrar, é um caso famoso, onde há relatos de suicídio. Então ouça com critério, ouça com tranquilidade. E qualquer necessidade, nosso canal tá aberto. É isso aí. E se esse assunto aqui for um gatilho muito grande pra você, não ouça. Volta no nosso feed aí, tem outros episódios aí pra você ouvir, ou até outro podcast mesmo. Se isso aqui é sensível pra você, a gente aconselha a não ouvir, né? Né, Léo? Exatamente, cara, exatamente. A gente quer informar, divertindo, e se for uma questão que possa ser pesado pra você de alguma forma, pula esse episódio, volta em outros episódios que são mais leves, mais divertidos. Mas assim, no final das contas, fica tranquilo que a gente vai ter uma visão, talvez, bem humorada de um caso sinistro, mas como o Ribas falou, a gente não tá fazendo troça de nada, a gente não tá zombando de ninguém, a gente só tá dando uma opinião nossa aqui, como dois amigos conversam numa mesa de bar, né? É isso aí. Começou tenso esse episódio, hein? É, cara, só pra ficar o spoiler alert aí, pra não dizer depois que a gente não avisou, né? É, isso aí. Então vamos revelar aqui qual é o assunto de hoje, que você com certeza já sabe, porque você ouviu a abertura e viu as chamadas. A gente vai falar aqui hoje sobre o caso famosíssimo do Heaven's Gate. Portão do céu, né? Ou do paraíso, né? Heavens é mais paraíso do que céu, né? É porque a gente chama de céu também, né? Ah, morreu, vai pro céu e tal. Exatamente. Mas seria paraíso, né? Heaven. I'm in heaven. Sim, exatamente. Tô indo pro paraíso, né? Como dizia o compadre Washington, I'm in heaven, né? Estou no paraíso. Eita, maninha! Ordinária. Assim você vai matar papai, viu? Que abundância, meu irmão. Danada. Caraca, a gente dá spoiler, mas as músicas do Tchan tinha que ter spoiler em todas, né, velho? Todas, né? Disclaimer de sensualidade abusiva em todos, né, cara? Sabe de nada, Sim. inocente. Pô, chega a ser até um pouco violento, né, cara? Pois é. Mas eu dancei muito, tá? Vou deixar o registro aqui, que, segurei muito o Tchan, dancei muito na boquinha da garrafa e não me arrependo de nada. De nada. Que isso, cara? Vai ter que rolar stories aí, cara. Você dançando. O quê? Pô, eu tenho um vídeo meu, cara. Pedir. Eu tenho um vídeo. Vão pedir. Nem fala que eu tenho vídeo, não, que eu não vou postar, não. Nem nunca. Mas eu tenho registros. Você que tá ouvindo, eu e Léo, a gente tem coisas um do outro que se vazar, meu irmão, acabou Léo, acabou Ribas, acabou, não tem... Caralho, e sabe que isso tá em posse de quem? De farofa. Meu irmão, se o cara falar que não quer mais trabalhar pra gente, irmão, nós estamos fodidos. O Léo tem um vídeo meu de um dia que a gente foi acampar, que eu não vou nem falar o que é o vídeo, mas assim... Caralho, lembrei agora, mano. Eu só vou falar uma palavra, você já pode imaginar o que acontece no vídeo. Exorcista. Agora que eu lembrei. Dica aí. Pô, nem lembrava que tinha esse registro, né? Porra, vou ter que procurar isso muito, muito, muito. Ah, muito foda. Caraca, maldita sopa de ervilha com alho, mano. Ah, gente. Porra, passamos muito perrengue aí. Tava boa aquela sopa, né, cara? Tava boa. Porra, tava quente, esquentou o coração, né? E ela esquentou a garganta indo e voltando, né? Puta grilo, cara. Quando te perguntarem qual rádio você ouve, responda ZYP23, Paranormal FM. Bom, como a gente falou, a gente vai falar de uma seita que foi muito famosa nos Estados Unidos, que teve vários nomes, mas ficou conhecido como o caso Heaven's Gate, que foi uma religião baseada em ufologia espiritual, e ela foi liderada pelos americanos Marshall Applewhite e Bonnie Nettles. O Applewhite, ele nasceu em 1931,
era filho de um ministro presbiteriano, né, uma espécie de pastor, que no início da década de 70, depois de ser demitido da Universidade de St. Thomas em Houston, no Texas, por causa de um suposto relacionamento com uma de suas alunas, começou a estudar as profecias bíblicas. Em março de 72, ele conheceu Bonnie Neros, uma enfermeira casada de 44 anos, que estudava teosofia e profecia bíblica também. E eles se tornaram amigos íntimos, né? Eles sentiram uma conexão imediata, assim, né? Pelos interesses comuns e tal. Eles realmente fecharam o bonde ali, fizeram uma amizade muito forte, né? Sim. Logo após ele ter conhecido, ele afirmou, né, ter sentido que eles já se conheciam por um longo tempo. E ele concluiu que eles tinham se conhecido em vidas anteriores, né? É sempre esse papinho, né? Tu conhece uma pessoa, a primeira coisa que vem é isso aí, né? Pô, parece que eu te conheço há muito tempo, né? Vida passada. É sempre essa historinha, né? Tu acha que o cara era talarico, né? Tava talaricando o cara lá? Acho que sim. Que vacilão, é o Walter White. Vacila, hein? Talaricagem é vacilo, irmão. Faz isso não. Bom, cara, ele afirmou ter sentido isso, que ele já se conheceu há muito tempo. E ela disse a ele que o encontro dos dois fora previsto por alienígenas. E o persuadiu a acreditar que eles tinham recebido uma tarefa divina. Bom, os dois estudaram a vida de São Francisco de Assis e leram obras de autores como Helena Blavatsky, R.D. Lang e Richard Bach. Eles mantinham uma cópia da Bíblia do Rei Jaime, com eles estudaram várias passagens do Novo Testamento, focando nos ensinamentos sobre Cristologia, que é o estudo sobre Cristo, é uma parte da teologia cristã que estuda e define a natureza de Jesus, a doutrina da pessoa e da obra de Jesus Cristo, o ascetismo, a doutrina de pensamento ou de fé que considera a ascese, isso é, a disciplina e autocontrole estritos do corpo e do espírito, que é um caminho imprescindível em direção a Deus, a verdade ou a virtude. E também a escatologia. Escatologia, que é a doutrina que trata do destino final do homem e do mundo. É uma doutrina que estuda o Apocalipse, né? Trata dos assuntos proféticos num contexto apocalíptico. Ficção científica também, eles eram muito fãs, né? Paul White gostava muito de ler títulos de ficção científica, como as obras de Robert Heinlein e Arthur C. Clarke, que influenciaram muito o pensamento do casal, né? Tô chamando de casal, mas acho que eles não eram um casal, nunca foram um casal no nível romântico, tá? Era um casal só porque eram dois. É, casal no sentido de ser uma dupla, né? Exato. Assim como eu e o Ribas somos um casal, né, Ribas? Somos uma dupla, né? Isso. Bom, no fim... Aliás, o Arthur C. Clarke, até a gente mencionou um livro dele aqui, que é O Fim da Infância, que é sobre um alienígena que vem pra Terra, uma raça alienígena lá e tal. E aí eles falam através das crianças. Sim. Como se estivessem possuindo as crianças, né? Ah, entendi. Eles se comunicam com os humanos dessa forma. Sim. Ele não quer se mostrar, eu não vou dar spoiler aqui pra quem não leu o livro, porque é um spoiler, mas assim, ele não quer se mostrar pros humanos porque a forma dele, ele acha que os humanos não vão aceitar como ele é. Sim. Entendeu? Sim. Faz muito sentido, né? É. Ele tem certeza porque ele sabe a forma que ele tem e ele sabe o que aquela forma representa pra raça humana. E aí, por isso que ele não quer... Ele não gosta de aparecer e tal. Porra, já fiquei curiosaço com isso aí, hein? Deve ser maneiro esse livro, vou procurar. Tem uma série, cara, acho que não sei se tá na Amazon. Se eu tiver, eu vou te mandar o link. Beleza. Show de bola. São 3 episódios só. Pô, maneiro, vou ver. Deve ser foda. Bom, no fim eles concluíram que tinham sido escolhidos para cumprir profecias bíblicas e que haviam recebido mentes de nível superior de outras pessoas. E na verdade, quando você quer, né, arrebanhar a gente, né, você tem que ter algum diferencial, né, cara? Você tem que ser o escolhido de alguma forma. Ou você tem que ter um contato direto com alguma divindade, ou você tem que ter uma habilidade que os outros comuns não têm para você poder fazer com que te sigam, né? Senão... Qual o propósito, né? Ou fingir que tem também, né? Sim, exatamente, cara, exatamente. Ou fingir que tem. Deixa eu fazer aspas aqui grande, cara, porque às vezes eu falo, religião, isso, aquilo. Eu, particularmente, não tenho nada contra nenhuma religião, tá? Eu tenho muito contra religiosos, que é uma coisa diferente, né? Pessoas que abusam ou usam do seu poder pra extorquir as pessoas, vamos falar abertamente, né? Extorquir não só materialmente, como espiritualmente também, que é uma forma de extorsão às vezes muito pior, sugar o espírito e a energia de uma pessoa. Enfim, tendo dito isso, eu vou seguir em frente aqui e vamos que vamos, né? Bom, em 19 de junho eles publicaram um panfleto que descrevia a reencarnação de Jesus em um texano, em referência a Applewhite. Ou seja, ele pôs mais uma camada aí na divindade dele, né? Ele seria uma reencarnação de Jesus Cristo himself. Eita, cara, o Henrique Cristo aí, ó. O Pai, eterno e inefável. É o Jesus ele mesmo. Então, enfim. E concluíram que eles eram as duas testemunhas descritas no livro de Apocalipse. E ocasionalmente eles visitaram igrejas ou outros grupos espirituais para falar de suas identidades, sempre referindo a si mesmo como os dois ou a dupla OVNI. Essa passagem da Bíblia aí, isso é muito falado na ufologia, inclusive, né? Que tem essa suspeita de que Jesus
é alienígena, né? Não é daqui, porque ele foi morto, ele ressuscitou e não foi em espírito. O corpo dele sumiu e viram ele andando lá e ele subiu ao céu em carne, né? Sim. Ele não morreu de novo. Sim. Né? Então Sim. tem essa questão aí. Sim, verdade, cara, assim. É aquilo, a Bíblia é um livro de livre interpretação, né, cara? E as pessoas interpretam as leituras como elas querem, como elas são ensinadas, né? Então, Sim. se você lê que uma pessoa ascendeu aos céus, pode ser isso, cara. Você ascender, pegar uma nave, né? Ser abduzido, ser levado, né? Ou ser resgatado, não sei. Enfim, pode ser N coisas, né? Sim. Então é uma questão que às vezes é meio sensível para as pessoas, tá? Outro dia eu falei uma coisa de religião, até uma ouvinte mandou para mim uma mensagem, né? Me corrigindo em uma certa questão e tal, colocando a visão dela. Eu achei super válido, porque como eu falei, eu não sou um cara religioso, eu não sigo nenhuma religião. E também não critico as religiões, critico só as intenções, né, cara, de alguns religiosos. Porque a religião, geralmente, né, cara, tem um fim bonito, né? Tem um propósito bonito. É. Então, mas assim, nem todo fim justifica os meios, né? A gente tem que tomar cuidado com tudo, né? Pois é. Mas além disso, o que a gente acha ou deixa de achar sobre religiões, sobre catolicismo, que seja, é a nossa opinião pessoal. A gente não tá dizendo que quem acredita tá errado, né? Não é isso. Eu jamais vou chegar pra uma pessoa religiosa e falar assim, porque você está fazendo errado, porque eu também não sei. Às vezes a pessoa tá certa e o errado sou eu. Sem dúvida, cara, sem dúvida. Até porque, cara, eu acho que o que funciona pro João não funciona pro Pedro, né, cara? Exatamente. O que funciona pra você não funciona pra mim, Ribas. A tua dinâmica é uma, a minha é outra, e as nossas crenças são distintas e tudo mais. A gente comunga de opiniões e de amizade, principalmente, mas antes de tudo de respeito, né, cara? Eu respeito as suas convicções, você respeita as minhas, e a gente convive super bem com isso. Exato. Não quer dizer, não, você tem que acreditar no mesmo que eu, você tem que fazer o mesmo que eu faço. Não, meu irmão, cada um tem que fazer o seu caminho e ser feliz do seu jeito. Cada um encontra Deus, cara, num lugar distinto, né? Bom, eles acreditavam que faleceriam e então seriam restaurados à vida e transportados para uma espaçonave, devendo tal fato ser testemunhado por outras pessoas. Esse evento, o qual era chamado de a demonstração, seria a prova concreta de todas as suas afirmativas. Para o seu desânimo, essas ideias receberam uma recepção negativa. Então peraí, eles disseram que eles iam morrer, né? E aí eles seriam ressuscitados e aí seriam transportados para uma espaçonave. Exatamente. Que é basicamente o que estava no texto lá, que Jesus morreu, ressuscitou e subiu em carne para os céus. Isso, né? Lá no Apocalipse 11 diz que 2 testemunhas, né, enviadas por Deus, elas morreriam na rua pública lá, perto de onde Cristo foi crucificado, parece, seriam ressuscitadas e se levariam aos céus. Só que nesse contexto eles diziam que os OVNIs viriam buscá-lo, uma espaçonave viria buscá-lo, não era uma questão só divina, né? Que bizarro, hein? Bom, vamos seguir aqui, ó. Como que essa galera aí conseguiu seguidor, né, cara? Bom, posteriormente, os dois decidiram contatar extraterrestres e procuraram por seguidores que pensassem da mesma forma, que é uma coisa básica, né? Você quer montar uma seita, você vai... Afinidade, né? Vai por afinidade no início e depois você vai convertendo as pessoas, né? Quando o negócio toma uma forma ali, toma uma potência, fica mais fácil, né? Exatamente. Eles publicaram propagandas para encontros, né? Onde eles recrutariam discípulos e eles chamavam esses discípulos de tripulantes. Exato. Durante esses eventos, eu acho maneiro assim, que... Maneiro não, porque, né? Foi uma parada bizarra. Mas essa questão da ficção científica misturada aí eu acho interessante, cara. Sim. Essa alusão aí, falar, vamos lá, tripulante e tal, sabe? É uma coisa que me chama a atenção. A gente fez a correlação da interpretação da Bíblia aí, né? Que vai subir aos céus, mas como, né? Sobe como, né? Então... Praticamente os caras pegaram a Bíblia e deram uma nova skin. Exatamente. Botaram uma roupagem diferente. Meteram ficção científica, juntaram tudo ali e essa é a teoria deles, né? Exato. Durante esses eventos que eles faziam, né, eles afirmavam que eles estavam representando seres de outro planeta, que estariam num nível evolutivo acima do nosso. E eles procuravam participantes para um experimento, né? Eles diziam isso lá nessas reuniões. Eles também afirmavam que aqueles que concordassem participar desse experimento aí ascenderiam a um nível evolucionário ainda maior. Então a promessa deles era que o cara ia ser voluntário aí nesse experimento e que ele ia evoluir. Mas na verdade ele ia morrer, né? Aí também mexe com, assim, por exemplo, kardecismo, espiritismo, de uma forma geral, né? Você acredita que vai evoluir, né? Se você viver essa vida
dentro de uma linha de comportamento, né? For uma pessoa boa, entender a evolução, você vai evoluir para um outro nível. Caso contrário, você permanece aqui ou você volta para um nível inferior para reaprender, né? Então eles mesclaram um monte de filosofias aí, né? Pois é, fizeram um negócio meio rocambolesco. É. Em abril de 75, durante uma reunião, né, com um grupo metafísico de 80 pessoas, liderado por um camarada chamado Clarence Klug, em Studio City, que é um distrito lá de Los Angeles, Califórnia. Eles compartilharam a sua revelação simultânea de que haviam sido informados de que eram as 2 testemunhas descritas no livro do Apocalipse. Nessa reunião, só nessa brincadeira aí, eles ganharam mais uns 23 a 27 seguidores a mais. Em setembro de 75, né, alguns meses depois, essa dupla fez uma pregação em um motel em Wildport, onde conseguiram cerca de mais 20 adeptos. Olha, percebe que o grupo tá crescendo, né? Sim. E algumas pessoas aí desses 20 adeptos, ou todos, né, a gente não tem certeza, venderam até os bens para se juntar ao grupo, cara. Eles passaram a contar com cerca de 100 seguidores, né? 100 adeptos dessa religião aí, que passaram a peregrinar pelos Estados Unidos, né? Dormiam em barracas e sacos de dormir, viraram pedintes, né, cara? Mendigavam nas ruas e tal. Sim. Na verdade, cara, eles tinham, era uma condição, né? Eles tinham que abrir mão de todos os pertences mundanos e todos os contatos. Eles não podiam ter mais contato com família. Tinham que se desligar desse plano aqui, né? Você não tinha contato com família, seu único contato era o grupo mesmo, né? Então você tinha que se desligar realmente para estar pronto para ascensão, né? Bom, esse casal aí, né, os dois, eles passaram a usar uma variedade de pseudônimos, né? Começaram a inventar apelido pros dois. Não era apelido, né? Mas era tipo um nickname, né? Com o passar dos anos, né? E aí tiveram alguns, tipo... Ele se chamava Boa, depois ela chamava Pip. E depois virou Do e ela virou Ti. Algo assim. Eles começaram a inventar esses nomes, né? E assim como os fundadores, o grupo, antes de adotar o nome Heaven's Gate... Então esse grupo aí teve outros nomes. O Heaven's Gate foi depois, né? Veio depois esse nome aí. E aí teve um nome que eles adotaram anterior a Heaven's Gate que se chamava Metamorfose Humana Individual. E o mesmo se reinventou, né? E mudou várias vezes. Desse nome que eu falei, se derivaram outros, né? E também criaram métodos de recrutamento, né? Devia ter algum tipo de prova, né? Alguma coisa assim, né? Essa questão do nome, cara, ela é bem clara que é mais uma forma de você se desligar da tua identidade atual. Se você... você é o Ribas, você é o Fernando. Você entra naquela seita, agora você não vai ser mais Fernando. Agora você vai ser o Pô. Teletubbies. Teletubbies. Para com essa porra aí, meu irmão! Porra, eu não sou nenhum babaca, não! Então você desconecta o teu nome também, muda tua identidade totalmente, entendeu? Entendi. Cara, bizarro, hein? Bom, Applewhite nessa época já acreditava que ele era um descendente direto de Jesus. O que significava que ele estava num nível acima dos outros humanos, né? Que isso aí também é uma coisa muito comum hoje em dia nas religiões, né? O cara, quando é um líder religioso, ele passa a acreditar que ele realmente é um ser especial, divino, escolhido por Deus, né? Pra estar ali e tal. A gente falou disso no começo, né, cara? Que é uma coisa muito perigosa, né? Você tem que ter um diferencial, você tem que ter alguma coisa diferente ali pra poder as pessoas te seguirem, né? Senão não faz sentido, né? Pois é. Em abril de 76, o grupo parou de procurar novos adeptos, né? E se tornaram reclusos, né? Nesse processo foi instituído um conjunto rígido de diretrizes comportamentais, incluído a abstinência sexual e uso de drogas, né? Em 76 eles entraram nesse modo aí, né? Não podia entrar mais ninguém e eles se recolheram e ficaram reclusos, né? E tudo. Exatamente. Eles fecharam um grupo de 100 pessoas, acharam que era um número suficiente ali e ficou por ali mesmo. Bom, essa questão que você falou, Ribas, da atividade sexual e tudo mais, a gente deve passar por isso aqui, mas ele chegou ao extremo, cara, de castração. Ele foi castrado, o Bo, né, o Do, né, se você preferir, e pediu pros outros integrantes também passarem por castração pra justamente, né, eliminar qualquer vontade sexual. E ele tinha também a questão que ele era homossexual, mas não assumido, né, cara? E isso também, né, era uma coisa que incomodava, porque ele acabou tendo sentimentos, sentindo desejo por um dos integrantes, mas não podia consumar aquilo de forma nenhuma, né? Mas enfim, vamos falar da seita aqui com mais detalhes e a gente vai passar por essas observações, tá? Beleza. Todos os tripulantes, né, que são os membros, né, da Heaven's Gate, acreditavam que o planeta Terra estava prestes a ser reciclado. Ele seria limpo, né, seria renovado. E o único meio de sobreviver era deixando o planeta imediatamente. Sim. Enquanto o grupo anteriormente era contra o autoextermínio, né? O suicídio, no caso aqui, eles redefiniram o sentido de autoextermínio em seu próprio contexto, que passariam para um outro nível, né? Quando estivessem recebendo essa chance, né? Acreditavam que os seus corpos humanos eram só recipientes
que ajudavam eles na sua jornada. Numa conversa, quando se referiam a uma pessoa, ao corpo de uma pessoa, eles usavam a palavra veículo. Ou seja, os tripulantes, né, os integrantes usavam o corpo como veículos, na verdade, né? E isso me lembra logo do MIB, né? O ETzinho dentro do corpo lá de pilotando. Enfim, minha memória é isso aí. Sim. Bom, eles acreditavam que para se qualificar para ser um membro do próximo nível, os humanos deviam se livrar de qualquer coisa que os vinculasse ao planeta, né? E isso significava que os membros tinham que desistir de todas as características humanas, como famílias, amigos, sexualidade, individualidade, emprego, dinheiro, posses, e até de seus nomes, né? Eles perdiam realmente a identidade e viravam membros da seita. Caraca, que bizarro. Muito bizarro, muito bizarro. Uma parada muito radical, né? E isso aí já é uma espécie de morte, né? Cara, você morre pra aquela vida que você levava e renasce pra uma vida diferente ali em comunidade, Sim. né? Não é uma morte física, mas é uma simbologia, né? Sim, já é uma morte realmente, um renascimento, né, cara? Sim. Esses conjuntos de regras, de crenças do grupo se mantiveram consistentes com o passar dos anos, mas, no entanto, os detalhes das ideologias eram flexíveis e passavam por modificações, né? Eles iam se adaptando, né? Tem exemplos do grupo adicionando ou mudando crenças com o passar do tempo, como modificar a forma como a pessoa podia acessar o próximo nível, mudando a forma como eles se descreviam, colocando mais ênfase na ideia de Satanás e adicionando vários outros conceitos New Age na época. Esse conceito da crença New Age que eles adotaram era a hipótese do astronauta ancião, que é o termo usado para se referir ao conceito de que ovinautas visitaram o nosso planeta em um passado distante. E após adotarem esse conceito, eles mudaram a crença, que agora era a ideia de que os alienígenas plantaram as sementes da humanidade atual há milhões de anos e estariam voltando para colher o resultado do seu trabalho em forma de indivíduos evoluídos espiritualmente que tomariam a frente de dos futuros cosmonautas. Sim. Apenas alguns seletos da humanidade seriam escolhidos para ascender até esse nível, né? E o resto seria deixado para morrer na atmosfera tóxica de um mundo destruído. Apenas os indivíduos que decidissem participar da Heaven's Gate, seguissem as crenças de Applewhite e Nettle e fizessem os sacrifícios requeridos para que se tornassem membros, seriam permitidos para deixar o sofrimento humano. Os integrantes da seita acreditavam que os alienígenas do espaço, chamados de luciferianos, falsamente se apresentavam aos terráqueos como Deus e conspiravam para impedir o desenvolvimento dos humanos. Esses alienígenas seriam humanoides tecnicamente avançados que teriam espaçonaves capazes de fazer viagens no espaço-tempo, eles fariam uso de telepatia, eles teriam uma maior longevidade e usariam hologramas para falsificar milagres, e corromperam todas as religiões existentes na Terra. Membros do grupo desistiram de suas posses materiais e viveram uma vida altamente ascética. Cara, geral, assim, realmente abriu mão de tudo mesmo, mas eles viviam de muitas doações, né, cara? Então, muitos membros não eram pessoas, assim, como é que a gente pode imaginar, uma pessoa que tá muito sensível financeiramente, ou uma pessoa que tem, sei lá, uma tendência mental mais fraca, talvez, de ser influenciada, não. Tinha muita gente muito bem sucedida financeiramente, mas que estava passando por algum momento difícil, talvez, e decidiu que aquela seria uma boa filosofia de vida, né? Bom, quando eu falei de ascético, né? Ascético se refere ao ascetismo, que é a abstenção de prazeres, do conforto material, em busca do aperfeiçoamento espiritual, né? Isso a gente já falou lá em cima também. Sim. Agora, achei bizarro essa parte aí, que eles mencionam que os alienígenas do espaço, que eram chamados de luciferianos, na verdade eles estão se referindo a outras raças de alienígenas que visitariam a Terra aqui e fariam contato com os humanos, e aí esses aí seriam os ruins, né? Exatamente, cara, exatamente. Eles estariam aqui no meio, né? Sempre assim, nos tentando, né? Nos fazendo pecar, né? E a única saída seria entrar pro Heaven's Gate e ascender pro próximo nível. É a única saída pra se salvar. Caraca, que loucura, cara. É uma doideira, cara. Uma parada muito doida mesmo, né, cara? Doideira mesmo. Bom, eles viviam muito próximos, né? E tudo era compartilhado em comunidade. 8 dos membros do sexo masculino do grupo, incluindo o Applewhite, voluntariamente passaram por um processo de castração no México, a fim de manter o estilo de vida livre de sexualidade. A Heaven's Gate obtinha lucros desenvolvendo websites profissionais para clientes pagantes sob o nome de Fonte Maior. E aí eu comento esse caso, né, que o Applewhite, ele realmente... Ele até comentou, cara, para um dos membros, né, que entraram no grupo, que era um ator famoso na época, ele era um cara muito bonito. E ele falou, meu veículo está atraído pelo seu veículo. É até uma parada engraçada, né, cara? Porque você imagina os veículos se atraindo, entrando em colisão, né? Mas o meu veículo está atraído pelo seu, então a gente tem que cortar essa questão. Até teve um casal, cara, de noivos que entrou na seita e, como eles eram impedidos de ter qualquer conjunção carnal, né? Eles decidiram se separar em grupos diferentes. Cada um foi para um grupo e eles nunca mais tiveram relação. Nada disso, cara. Eles realmente abriram mão do amor humano, né? Pra poder evoluir nesse sentido aí. Caraca, bizarro, hein? Bizarro demais, cara. Quando te perguntarem que rádio você ouve, responda
ZYP23 Paranormal FM. Paranormal FM. Bom, Léo, vamos falar agora do qual foi o resultado disso aí, né? O fim da Heaven's Gate. No dia 19 e 20 de março, o Marshall Applewhite filmou a si mesmo falando sobre autoextermínio em massa e afirmou que este seria o único meio de evacuar esta terra. Bom, após ele afirmar que uma espaçonave estava seguindo o cometa Hale-Bopp, o Applewhite persuadiu 38 membros a cometer o autoextermínio, pois só assim suas almas poderiam subir a bordo, iam pegar carona no cometa, né? Exatamente, cara. Essa foi a ideia que ele vendeu. O Hale-Bopp, ou C1995-01, foi um dos maiores cometas observados no século XX e um dos mais brilhantes da segunda metade do século. Ele foi descoberto no dia 23 de julho de 95. Ele estava até bem longe do Sol, né? Uhum. Criando-se desde logo uma grande expectativa, né, de que esse seria um cometa muito brilhante quando passasse próximo da Terra. O brilho de um cometa é algo muito difícil da gente prever com exatidão, né? Mas o Hale-Bopp superou todas as expectativas, né? Quando atingiu o periélio a 1 de abril de 1997. Uhum. Agora, o que é periélio, eu realmente não sei. Cara, eu acho que o Alcides pode nos ajudar nisso aí, hein? Hello, Alcides. Como é que a gente fala com o Alcides? Alexa, a gente fala Hey Alexa, né? Como é que a gente chamou o Alcides? Vem cá, ô, caraca. Essa cabeça de chaleira. Agora eu vou te arrebentar na porrada. Vai. Vem. Vamos lá. Ah, toma, Horyuki. Dá Hadouken, dá Hadouken. Boa. Vem, desgraçado. Alcides. Agora tá lá. Toma, Horyuki. Alcides. Ah, esse é o Hadouken. O cara não me escuta, cara. Ô, Alcides. Ah, mas não posso nem jogar um pouquinho. O que é, cara? Os caras estão precisando de você lá. Eu tava jogando meu Street Fighterzinho Eu ali. sei, cara, eu O sei. que aconteceu agora? Eles querem saber o que é periélio, cara. Eu também não sei o que é. Periélio? Tá, eu vou lá explicar o que é periélio, peraí. Isso, cara, vai lá que eles estão precisando de você. Ai, vamos lá então, né? O que é periélio? Periélio vem do grego, peri, que é a volta, ou perto, e hélio, que é sol. Então, perto do sol, certo? Então, assim, é o ponto de órbita de um corpo celeste, seja um planeta, um cometa, um asteroide, quando está próximo do Sol, o mais próximo, porque vocês têm que entender que os corpos celestes, eles fazem movimentos elípticos em volta do Sol, por causa da massa do Sol que atrai eles para perto. Então eles acabam orbitando em volta dele. Então tem um momento ali em que essa órbita passa bem próximo do Sol. Esse aí chama periélio. É esse momento. Vocês entenderam? Posso voltar a jogar agora? Pelo amor de Deus, gente, eu não aguento mais esses caras. Então é isso, Léo. Uma órbita elíptica, o periélio é justamente o ponto onde o astro, no caso o cometa, vai estar mais próximo do Sol, né? Ah, bacana. Deve ser onde ele fica mais visível, né, pra gente aqui da nossa posição, né? Pois é. O CIS é cultura também, pai. Sabia que todo tem investimento em cabo USB aí. A gente podia jogar no Google, né? A gente tem esse robô chato aqui enchendo o saco. Tem que ser de alguma utilidade, né? Bom, esse cometa aí, o Hale-Bopp, ele foi denominado o Grande Cometa de 1997. Eu não lembro desse cometa, cara. Também não, cara. Também não. Eu só me lembro do cometa Halley, cara. É, o mais famosão, né? Tu viu o cometa Halley? Cara, eu não lembro se eu vi, cara. Mas ele foi tão famoso, mas realmente eu não lembro se eu vi, não. Vou ser muito honesto. Eu morava no Alto da Serra na época, meu pai me acordou de madrugada pra ver. Aham. Eu vi ele grandão no céu, assim, brilhando, com a cauda se formando e tal. Pô, maneiro, cara. Foi legal. O Halley, ele meio que tá em órbita com a gente no sistema solar, né? Porque ele se repete, ele volta, né, cara? A cada período, né? Sei lá, a cada 80 anos, 70 anos, não sei. 75, 76 anos. Então ele volta nesse período. E o Hale-Bopp realmente eu acho que só passou, né? Ele tá previsto pra passar no dia 28 de julho
de 2061. A gente vai estar velhaço quando ele passar de novo. Se Deus quiser, eu vou estar enxergando ainda. A gente vai estar, meu irmão, cruzando o Cabo da Boa Esperança quando ele passar de novo. 61, cara, a gente tá falando de mais 40 anos aí, né? Falta muito tempo não, cara. Passa rapidinho. Mais 40 anos. O pai vai estar com 80 e pouco. Dá ainda, hein? Moleque. Dá ainda. Aí eu vou botar essa meta pra mim. Caraca, meu irmão. Foda. Bom, a passagem desse cometa, né, deu origem a uma preocupação e receio, né? Já que cometas com essa característica não eram observados, né, cara, há várias décadas, né? Teve até rumor de que uma grande nave extraterrestre estaria no seu encalço. Tava seguindo esse cometinho aí. Bom, esse cometa pode ser contemplado a olho nu durante 18 meses, cara. Quase o dobro do tempo do grande cometa de 1811, né? Bizarro. E ele tinha entre 40 e 80 quilômetros de diâmetro. Ou seja, esse aí, meu irmão, se bate na Terra... meu irmão. Era apocalipse. Esse já é um brolha mesmo. Esse leva. Cara, 80 quilômetros de diâmetro. Sim. Tudo bem que perde um pouco, né? Quando entra na atmosfera. Mas mesmo assim, né? É um jambrolhão, né? Cara, coisa pra caramba. Mas você falou aí da preocupação de naves, né, cara? O Applewhite e os tripulantes, né, da Heaven's Gate, eles acreditavam que vinha uma nave junto com esse... Ela tava meio que escondida ali, camuflada por esse cometa. E isso aí acelerou o processo, né? Do ápice aí dessa seita, cara. Cara. Inclusive, tem saído recentemente uma notícia aí, galera já deve ter visto, que naves alienígenas podem ter visitado o sistema solar, diz um artigo do diretor do Pentágono. Olha aí. Caramba, cara. Tu viu isso aí? Não cheguei a ver essa matéria, não. Parece que tem uma nave-mãe. Parece que detectaram um objeto entrando no sistema solar que refletia alguma inteligência, que não era um objeto, não era um cometa, por exemplo. Entendi. Isso agora, recentemente aí, saiu essa notícia aí, recentemente. Agora vai saber o que é, né? Meu irmão. É brabo, né? Segundo o relatório desse diretor do Pentágono, o que ele fala é o seguinte, um objeto interestelar artificial que poderia ser uma nave-mãe e que libera muitas sondas pequenas durante sua passagem próxima à Terra. Caraca. Né? Uma construção operacional não muito diferente das missões da NASA. Olha que bizarro, cara. Caraca, bizarro demais, hein? E eles notaram que esse objeto artificial estava liberando sondas. Bizarro, né? Muito bizarro. Agora, vamos ver, né? Vamos aguardar aí o que vai acontecer. Mas, enfim. Caramba, doideira, velho. É isso, no gesto é isso, aguardar, né? Ver se a gente recebe alguma informação mais substancial e realmente aguardar, né? Pois é. Bom, ele afirmou, né, cara, o Applewhite, né, que após as suas mortes, um objeto voador não identificado levaria as almas deles. A gente já falou disso lá no início, né? Que eles acreditavam que viria uma nave e levariam eles para outro nível de existência, né? Exato. Acima desse plano humano aqui que a gente conhece. Né? Ao qual ele descreveu ser um plano físico e espiritual ao mesmo tempo, né? E aí, outras crenças baseadas em OVNIs mantida pelo grupo levou alguns observadores a caracterizar o grupo como algum tipo de religião ufológica. Sim. Em outubro de 96, esse grupo comprou seguros de abdução alienígena para cobrir a vida de 50 membros pelo custo de $10 mil. Caraca, velho. Cara, eu fico imaginando o cara que vendeu esse seguro. Caraca, meu irmão. Te falar, meu irmão, doideira, né? Meu Deus do céu, cara. Em seguida, o grupo alugou uma mansão de aproximadamente 850 metros quadrados, localizada próximo de 18.341 Colina Norte, que era um endereço lá, né? Mais tarde, trocaram o nome para Paseo Victoria, e em uma comunidade fechada de casas, né? Na área do Rancho de Santa Fé, em San Diego. Eles alugaram essa área lá e fizeram essa comunidade de casas, né? E eles pagavam uma quantia de $7 mil por mês em dinheiro, né, pro dono do lugar lá. 38 membros do Heaven's Gate, mais o líder, o Applewhite, foram encontrados mortos nessa casa aí no dia 26 de março de 97. Né? No calor da primavera californiana, muitos desses corpos já estavam se decompondo quando foram descobertos, né? E aí cremaram os corpos, né? E aí, Léo, eles tomaram um medicamento chamado fenobarbital, que é uma espécie de sedativo, né? Eles misturaram essa medicação aí com suco de maçã e vodka. Além disso, eles colocaram sacola plástica na cara
na cabeça, né? Uhum. Depois de tomar essa misturinha aí, pra induzir asfixia também, né? Sim. As autoridades encontraram os corpos estirados em seus próprios beliches, né? Face e o tórax estavam cobertos por um pedaço de tecido roxo. Uhum. Cada membro carregava uma nota de $5 e 3 moedas de 25 centavos. Uhum. A nota de $5 era para cobrir multas de ociosidade enquanto os membros estavam ausentes de seus trabalhos. Loucura, né, cara? Eu acho que tinha uma lei, cara, né, que se você não tivesse nenhum dinheiro, se você não tá trabalhando, não tem nenhum dinheiro seu em posse ali, você pode ser autuado como vagabundo, por vagabundagem. E aí, então, eu tinha que ter pelo menos $5 no bolso e tinham moedinhas pra fazer ligação no orelhão. Caraca, cara. Se você precisasse ligar, fosse interpelado, tinha que ligar pra alguém. Eles tinham sempre esse kit aí, ó, de $5 pra não ser preso, pra não tomar essa multa, né, e tal. E então todos eles tinham isso. Eles não tinham dinheiro, bens, né, cara? Eles só realmente... Era só esse dinheiro ali pra dizer que não era... Era só esse dinheiro do bolso ali pra uma emergência. Eles tinham que se virar. E mendigava, pedia e tudo mais, né? Entendi. Essas moedas eram pra fazer ligação telefônica, né? Sim. Os orelhões nos Estados Unidos é com moeda. Exatamente. No Brasil a gente tinha ficha, né? Lembra da ficha? Pô, lembro muito, cara. Pô, um peso do caceta. Então. Terrível. Aqui é moeda. Ainda existe o telefone público, ninguém usa, né? Mas ainda existe aqui. Exatamente. Agora com o celular já era, né? Ninguém mais liga pra ninguém, né, cara? Pô. Pois é só zap. Cara, é zap e gente que só fala por áudio. Que raiva que me dá, cara. Gente que só fala por áudio no WhatsApp. Pô, cara, detesto áudio longo, tá maluco, cara. Nossa, áudio. Tem um camarada chato aí que eu não vou falar o nome. Puta que maluco chato, velho. Cara, mas olha a hipocrisia aí, né, cara? A gente trabalhando com um programa de áudio e questionando os áudios. A gente prende as pessoas aqui 1h30, meu irmão, falando só áudio. Cara, eu tô trabalhando ouvindo música, o filho da mãe fica me mandando áudio, eu tenho que parar a minha música pra ouvir o filho da mãe falar, cara. Caraca, mano. Mas nosso fofuxo merece, nosso fofuxo. Ai. Tem mais um exposed dele vindo aí em breve, hein? Já. PH, tá ligado aí, PH. Fez maior sucesso aqui com a gente, o pessoal pedindo a presença dele mais vezes e tal. Pois é. Ele não vai vir mais, chega, porque já tem o podcast dele. Quiser ouvir PH? Já deu, né? Vai pra Acredite se quiser lá. Não quero nada de enchendo o saco aqui, não. Caraca, o podcast dele já passou a gente na audiência. Porra, muito longe. Bizarro. O que tá errado, né? Caraca. Pois é, tem que começar a cortar as asinhas dele. Mas ele merece, o cara é bravo, o cara trabalha sem parar, tá maluco. A gente mete um episódio por semana, ele mete 5. Tem como, né, velho? Tem como não, cara. Mas enfim, vamos lá. Bom, Léo, todos os 39 mortos aí estavam vestidos com camisas pretas, calças de ginástica, tênis novos da marca Nike. Foram com estilo, pelo menos, né? E patches nos ombros, dizendo Heaven's Gate Away Team, que era uma espécie de referência à série Star Trek. Cara, os caras passaram a levar muito a sério essa parada de ficção científica mesmo, né, cara? Sim. Os caras se arrumaram pra entrar na nave mesmo, cara. Exatamente, cara, exatamente. E... Cara, esse caso teve tanta repercussão que a Nike descontinuou esse modelo de tênis. Caraca, que bizarro. Eles pararam de fabricar esse modelo porque tinha uma associação muito clara com esse evento, né, cara? E aí, cara, a gente conversou aqui em off, né? Como é que as coisas, às vezes, uma ofensa na internet, uma coisa ruim, às vezes, né? Não na internet, nesse caso, na mídia, né? De forma geral. Esse tênis começou a ser, super cobiçado. As pessoas queriam comprar de qualquer maneira e... Sabe, talvez pela curiosidade mórbida da coisa, né? E aí, colecionadores pagam uma fortuna por esse modelo de tênis que a Nike realmente descontinuou por causa desse fato aí. Caraca, que bizarro, cara. Porra. Mas é interessante, né? Essa parte da história aí, mas enfim. Ó, os seguidores, eles tinham a idade entre 26 e 72 anos, né? E... podem ter morrido em 3 grupos durante 3 dias consecutivos. Não foi todo mundo junto ao mesmo tempo, né? Vai ver, a nave não tinha lugar pra todo mundo, teve que ir e voltar, né? E aí os participantes que restaram, né, estavam limpando tudo após a morte dos grupos anteriores, né? 15 membros faleceram no dia 24 de março, mais 15 no dia 25 de março e 9 no dia 26. O líder, o Applewhite, foi o antepenúltimo membro a falecer. 2 mulheres continuaram após a sua morte, né? E foram as únicas encontradas sem sacolas plásticas na cabeça. E aí tem uma curiosidade aí, Léo, uma curiosidade mórbida. Entre os mortos estava Thomas Nichols, que era irmão da atriz Nichelle Nichols, que é conhecida pelo seu papel de Uhura na série original televisiva de Star Trek. Olha que bizarro, cara. Sim, eles eram muito aficionados, né? Cara. Os caras eram trekkers, né? Tem esse nome aí pra galera que é fã de Star Trek, né? Sim. Cara, que loucura, hein? Que doideira isso aqui, hein? Caraca, meu irmão. Eu tô, assim...
assim, tô assustado, cara, com a capacidade humana de... Enfim, vamos seguir aqui, depois a gente vai dissertar um pouco sobre isso aí. Bom, e aí apenas um membro desse grupo aí, chamado Richard Ford, não cometeu suicídio. Ele filmou toda a mansão nesse rancho lá em Santa Fé. E aí a fita não foi mostrada à polícia até 2002, cara. Levou um tempão pra essa fita aí ser vista pela polícia, né? 5 anos depois do evento. Sim. A morte em massa desse grupo do Heaven's Gate foi divulgada amplamente na mídia, com exemplo de autoextermínio em massa. 2 ex-membros, né, do Heaven's Gate, chamado Wayne Cook e Charles Humphreys, mais tarde cometeram autoextermínio de forma similar. O Humphreys sobreviveu a um pacto de autoextermínio com o Cook em maio de 97, mas acabou se matando em fevereiro de 98. Sim. Cara, esses 2 membros, né, eles quando viram o fato, né, pelas mídias, eles se arrependeram de não estar lá no grupo, cara, pra poder embarcar na viagem. Então eles viram lá o modo que foi executado lá, né, o suicídio dos membros, e eles tentaram reproduzir isso em casa, né, cara? Fizeram um pacto entre eles dois pra poder tentar, né, tirar a própria vida. Um deles conseguiu, o Cook, né, sobreviveu, mas logo depois, né, meses depois, ele acabou conseguindo. Entendi. Bom, conhecida pela grande mídia, né, embora tenha sido ignorada durante anos, né, dos anos 80 e 90 para ser mais específico, a Heaven's Gate era conhecida por uma série de estudos acadêmicos escritos pelo sociologista Robert Balk. Art Bell, o âncora da rádio Coast to Coast AM, que é uma rádio que fala muito sobre essas coisas paranormais aí, até tinha o George Knapp também, chegou a apresentar essa rádio. Já tinha sido mencionado, né, sobre Heaven's Gate e o objeto misterioso que vinha na sombra daquele cometa do Hale-Bopp, em algum dos seus programas. A Heaven's Gate recebeu cobertura no livro de Jacques Vallée, Mensageiros da Decepção, de 1979, no qual o autor descreve uma das reuniões públicas organizadas pelo grupo. Nesse livro, o Vallée, ele mostra a preocupação dele com as expressões autoritárias, né, políticas e religiosas que esse grupo transmitia na época, né? Então é isso, cara. Essa é a história bizarra do Heaven's Gate e é isso, cara. O que você acha, Léo? Bom, cara, olha só, esse grupo foi fundado pela dupla, né, cara? Pelo Applewhite e pela Neros. Ela veio a falecer, cara, em 83, ou seja, uns 12 anos, né, mais ou menos antes do final fatídico, ela faleceu, ela teve um olho removido, né? Porque ela teve um câncer no olho, e 2 anos depois ela faleceu, em 85 ela faleceu. Isso desestruturou muito o grupo, né, cara, e particularmente também o Applewhite, porque ela era uma líder muito forte, ela tinha uma liderança muito forte no grupo, né, e aí ele, para poder justificar a partida dela, ele disse que ela já tinha ido pro próximo nível, porque ela gastava muita energia para ficar aqui na Terra, para ficar nesse plano, né. Entendi. Então ela já tinha que ir na frente para preparar as coisas e tudo mais, e reforçou o papel dela como um papel espiritual superior, né? Ele colocou ela como superior a ele nessa hierarquia. E ele identificava ela como pai. E se referia a ela com pronomes masculinos, né? Que, na visão do cara, era uma forma de enaltecê-la, na verdade, né? O impacto sobre ele foi muito forte, cara. Ele sofreu depressão, né? Ficou paranoico também. Ele também sofreu uma alteração na visão dele, né? Sobre a filosofia da ascensão, né? Ele dizia, né? Que quando o grupo ascendia fisicamente da Terra, né? Assim como a gente mencionou, Jesus Cristo subiu, né? Em corpo, né? Sim. Mas com a morte dela, o corpo ficou, né? Pra trás. E ele disse que a ascensão podia ser apenas espiritual, né? Então, assim, ele se baseou na Bíblia cristã, né? Trouxe essas referências, mas quando ela morreu, efetivamente, ele tinha que dar uma justificativa, né? Então, cara, assim, foi um grupo que foi realmente, cara, teve a mente lavada mesmo, né, cara? Lavaram, assim, uma lavagem cerebral muito, muito pesada nessa galera. Mudaram o estilo de vida de todo mundo abriu mão de tudo pra seguir os caras, né, em nome dessa crença de que evoluiriam pra um outro plano, né, cara? E o que, na verdade, se mostrou realmente, bom, essa catástrofe que a gente viu aí, né, cara? Cara. Bom, Léo, só para efeito de curiosidade aí, eu até achei esse modelo do Nike que eles estavam usando no dia do suicídio para vender num site de leilão de tênis, que é tipo, não é o eBay, mas é tipo o eBay. O modelo é Nike SB Dunk High Pro. E até tá, entre aspas, aqui, Heaven's Gate Sample. Esse tênisinho tá sendo vendido por 8.500 libras esterlinas, que convertendo hoje pro real, custa R$54.598. Pô, que doideira, velho. Doideira, tênis simplesão, né, preto, né, cara? Preto e branco, né? É, preto e branco, e tem a aba roxa. Tem uns detalhes roxos em cima. Mas o Pi aí, o Pô aí, ele era fãzão, cara. O Applewhite era fãzão da Nike, né? Era entusiasta. ele, né, cara?
Ele é entusiasta da Nike, se amarrava e tal, nos kits atléticos e tal, e punha isso aí pra galera e nego aceitava, cara. Cara, pra mim tá muito claro que, assim, o cara criou uma parada ali, um negócio muito rocambolesco, baseado... É aquela história, cara, tem um termo, eu não vou lembrar agora o termo, mas é que é tipo... O cara inventa uma mentira plausível, né? Uhum. Porque tudo que ele falou ali, ele baseou na Bíblia, aí ele catou um pouco de Star Trek, de ficção científica, de ufologia. Sim. E o cara criou um negócio... E, assim, além de ter criado essa questão toda... O cara passou a acreditar naquilo ali, porque o cara se matou também, né, cara? O cara também se suicidou. Sim. Né? Cara, ele se sacrificou fisicamente mais de uma vez, né, cara? Até porque se castrou, né, cara? Ele foi lá e se castrou realmente. Passou por um processo de castração física. Sim. Abriu mão de... Não sei como é que era a vida dele em particular, mas eles estavam sempre em grupo, né, cara? Então ele vivia como os outros viviam, né? E ele realmente acreditava naquela teoria ali. Pois é. Agora, será que a nave-mãe veio buscar eles? Fica essa questão aí. Isso eu não sei te responder, infelizmente, cara. Porque eu também não. Daria um sentido pra questão, né, cara? Porque assim, a gente brinca, a gente tá aqui, como a gente falou no começo, na orelha lá, né? É um assunto muito sério, que é um fim muito trágico, né, cara? E são 39 vidas aí, mas os 2 que se suicidaram depois. 41 pessoas que tiraram a vida, cara, por uma crença, né, cara? Pois é. Então, realmente é uma questão muito, muito séria. Muito complicada. Cara. E hoje em dia, cara, em tempos de rede social, Ribas, imagina quantos seguidores um cara desse ia arrecadar, cara. Muita coisa, cara. Muita coisa. E sem querer comparar, porque são coisas diferentes, né? Uhum. Terra plana é isso aí, cara. Se os caras, tipo... Olha a quantidade de gente que acredita que a Terra é plana, cara. Sim. Né? Então, tu criar uma seita dessa aí, que tem essas coisas que são plausíveis, né? Quer dizer, plausível até certo ponto, né? Uhum. Do ponto de vista religioso, né? Que o cara pega muita coisa da Bíblia ali e tal. Acho que tem referências mais vivas pra gente, né, cara? Sim. Agora, eu acho que muita gente... E assim, a gente vive tempos em que cara, a gente acabou de passar por uma pandemia, né? Assim, a nossa vida aqui na Terra não tá muito, muito favorável, né, cara? Então, assim, hoje em dia, eu acho que esse cara aí conseguiria até muito mais seguidores, não só por causa de rede social. Sim. Mas pelo contexto que a gente tá vivendo hoje, né? Sim, verdade. O apocalipse tá na portinha, né, cara? Uhum, sim. Então... Faria até mais sentido o discurso desse cara aí hoje do que lá naquela época lá, né? Foi nos anos 80, né? Anos 90. Sim. 80 para 90. Então, assim, cara, eu acho muito bizarro, né? Mas, cara, eu sinceramente, eu acho que o cara realmente inventou tudo isso aí e passou a acreditar que aquilo era verdade. Sim. Né? Ou porque teve um insight de alguma coisa e realmente passou a acreditar. É que nem assim, ó. Lembra quando saiu o primeiro Avatar, tinha uma galera deprimida porque não tava em Pandora? Era tipo isso, entendeu? Pode crer, brother. Pode crer. Rolou isso aí, né, cara? Quando saiu o primeiro Avatar. Sim. Então, cara, eu acho que é muito fácil você sugestionar esse tipo de coisa aí como algo real, factível, e que uma pessoa pode atingir isso aí, sacou? Aham. É tipo, cria uma religião hoje sobre o Avatar, Pandora. Se tu morrer, cometer suicídio, tu vai vai vir uma nave te buscar pra te levar pra Pandora. Cara, é muito fácil emplacar um negócio desse. Sim. Né? Infelizmente, né? Porque é um negócio muito bizarro. Tu vai criar uma mitologia de que aquilo ali foi inspirado em certas visões, sei lá, manuscritos incas, qualquer coisa assim, meu irmão. Tu vai levar uma galera, né? Pois é. É um negócio meio assustador, né, cara? Porque muito, cara. Tu lembra um tempo atrás aí que estavam falando de uma tal de seita da baleia? Não. No Facebook, que uma galera que, tipo, acho que era o jogo do suicídio, era alguma coisa assim. Da baleia azul, né? Da baleia azul, Sim, me lembro sim, cara. Tu vê, cara, é uma parada numa proporção muito menor, quer dizer, menor no sentido comparando com Heaven's Gate, né? Uhum. Mas cara, tem muita gente... E assim... Hoje em dia também, não é hoje em dia, sempre teve. Hoje tá mais evidente. Mas assim, tem muita gente ruim também, né, cara? Tem, cara, tem. Assim, o caso do Apple White aí, cara, da dupla, né? Eles misturaram um monte de referências diferentes, cara, na mente deles, assim, e tal. E realmente, cara, criaram uma mitologia toda própria desse culto, né, cara? E as pessoas, meu irmão, abraçaram aquilo ali como, pô... Eu vou te dar um exemplo aqui muito, muito,
diferente, mas semelhante. Eu li um livro uma vez, cara, agora não me lembro o título dele. Lembro, Profecia Celestina. E ele fala que a gente é composto de energia, a gente troca energia, né, cara? Então, e a gente já comentou sobre isso aqui uma vez. Que você chega num ambiente, uma pessoa tem energia boa, você se revigora. Se a pessoa tem energia ruim, ela suga a tua e fica essa troca assim, né? E ele gradua, né, em 3 níveis que são, tipo assim, os sugadores de energia, os doadores de energia e as pessoas que estão um nível à frente. E dando spoiler do livro aqui, no fim das contas a pessoa consegue controlar a própria energia num nível tão grande que ela consegue vibrar e simplesmente sair desse plano. Entendeu? Então, assim, isso justificaria, por exemplo, nações inteiras, assim, povos inteiros sumirem do mapa sem explicação, né? No caso, acho que ele fala dos Incas, me parece, que sumiram sem deixar rastro, assim, né? Eles simplesmente evoluíram para uma outra dimensão. Então a pessoa, né, vai entrando naquele mundo ali, cara, de perspectiva, não, a vida vai ser melhor assim, eu vou evoluir pra outra coisa, eu não vou ter mais contato com ninguém, tal. E abre mão da vida dela normal, né, que a gente chama de normal, inteira, em nome desse culto, cara. É, muito louco, né, cara? Sim. É. E até deve existir muito culto que a gente nem faz ideia também, né? Muita coisa, cara, muita coisa, né? Essas seitas assim, a gente tem que criar um tagzinho pra botar no episódio, ó, pum, especial Seitas Macabras. E falar de outras seitas também, que tem muito material pra trabalhar, né? Com certeza, tá na lista aí do nosso querido PH. Sim. A gente vai fazer uma série aí sobre seitas, né? Inclusive foi pedido, eu acho. Sim, cara. Mas, cara, assim, eu realmente não acredito nessa história aí do Heaven's Gate. Pra mim, o cara criou essa história aí, ou às vezes nem criou, cara, às vezes veio pra ele de alguma forma, o cara já tinha alguma tendência ali a... Eu não acho que é esquizofrenia, mas o cara já passou a acreditar naquilo ali naturalmente, alguma coisa na vida dele levou ele pra esse caminho aí, o cara tomou aquilo como verdade, né, cara? Sim. E aí levou uma galera junto. Verdade. Pra mim, cara, foi uma viagem da cabeça dele que ele criou e passou a acreditar. E aí conseguiu vender essa ideia pra algumas pessoas, né? Sim, cara, é verdade. Ele e a parceira, né? Eles, quando se encontraram, realmente acreditaram, cara, que era um reencontro, né, cara? E assumiram aquilo ali como uma realidade pra eles, né, cara? Cara, tu vê, o camarada lá tipo, o cara criou uma cidade, cara. Ratanabá? Chamada Zigurates. Tem agora essa história de Ratanabá, mas já de algum tempo ele tinha lá o Projeto Portal, né? Ele criou lá uma cidade com os iglus lá horrorosos, sacou? Não, criou fisicamente mesmo? Fisicamente. Vendeu esses iglus, e aí falou que que o iglu emanava uma energia, uma parada energética, tinha uma pirâmide no meio da cidade. Ainda existe, lá, se tu botar no Google aí, tu vai ver. E vendia esses iglus pras pessoas, cara, pra ganhar dinheiro, sacou? Em cima das pessoas. E aí girava em torno... Essa história do Projeto Portal girava em torno do ET Bilu ali, naquela época, sacou? E aí o cara inventou que ia ter um apocalipse, que não aconteceu em 2012, né? Obviamente a gente tá aqui. E que o mundo inteiro ia acabar, menos Zigurates. Zigurates ia... Prosperar, exatamente. Sim. E o cara enfiou uma penca de dinheiro no bolso, né, cara? Sim. Uma penca de dinheiro. Então, assim, a gente vê esse tipo de coisa hoje em dia, só que a diferença é que os caras fazem pra ganhar dinheiro, né? Sim. Pra tirar dinheiro das pessoas, né? É o que eu não vejo nesse caso específico, né, cara? Nesse caso não tem, até porque o cara foi junto, né? Exatamente. Aparentemente o cara não queria um bem pessoal, assim, nesse sentido, né? Ele acreditava naquela parada mesmo. Pois é. Quando te perguntarem qual rádio você ouve, responda ZYP23, Paranormal FM. Enfim, meu amigo Leonardo. Cara, é aquilo. Cuidado com quem você ouve. Você tá ouvindo a gente aqui? Não se influencie pela nossa crença, pela nossa opinião, né? A gente só mostra o que a gente acha, o que a gente pensa. E, cara, a gente não quer direcionar você pra caminho nenhum. Acho que cada um tem que caminhar com suas próprias pernas. Acreditar no que quiser, com parcimônia, com sabedoria, né? Não existem, cara... Talvez exista, não sei, eu vou falar aqui, não existe profeta nem solução definitiva, cara, assim, rápida, né? O lance da vida é luta. Você vai lutar dia a dia, dias vão ser bons, dias vão ser ruins, mas depois de um dia ruim sempre vem um dia bom, então você tem que estar sempre aí pronto pra melhorar. Acho que a vida é basicamente isso aí. Se alguém chega pra você e fala, pô, a solução é essa e exclusivamente essa, não é.
Cada um tem uma receita, cada um tem um caminho. Então, é isso aí. A melhor coisa é você respirar, ter calma, sabe? Arrumar um caminho pra você, vai dar tudo certo. É isso aí. Mas eu acho que a gente pode criar uma seita, que é você vai lá no nosso Apoia-se e apoia o nosso podcast. E a gente aceita de bom grado. Cara, é isso. Bom, vamos puxar essa ponte então, agradecer todo mundo que tem nos apoiado no apoia.se/paranormalfm. Uma galera tá ajudando a gente lá. Essas pessoas vão receber, antes de todo mundo, as notificações, vão receber aqui spoilers dos episódios. A gente já fez o primeiro encontro, né, Ribas, essa semana. Foi muito massa. Foi muito legal, né, cara? Foi muito legal, conversando com a galera. A equipe toda veio, Camilo, Farofinha, PH, todo mundo deu ar da graça. Foi muito legal conversar com a galera. Vai ter uma sugestão aqui, a gente vai ler as caixinhas daqui a pouquinho, de um seguidor que falou pra gente fazer lives e tal. E a gente vai pensar nisso, mas a gente vai priorizar o pessoal do Apoia-se, que é quem tá aqui, dando sangue pra gente, né? É isso aí. E aí, vale lembrar que se você não puder apoiar a gente lá no Apoia-se, tem outras formas de você apoiar esse projeto aqui, que a gente já falou, mas a gente vai repetir porque a gente é chato. Segue a gente nas redes sociais, lá no Instagram. Compartilhe o Paranormal FM com seus amigos, com a sua família. E avalie a gente lá nas plataformas de streaming, né? No Spotify, no Google Play e etc. Que isso já é uma grande ajuda pra gente, né? Pra gente seguir com esse projeto aqui, que tá incrível, né? Pô, incrível, cara, incrível. A gente tem muito prazer em fazer isso aqui. E é isso, cara. E um abração pra todos os nossos apoiadores aí que estão lá curtindo o que a gente tá fazendo, né? E não só isso, né? Apoiando e dando um suporte aí que é necessário, né, cara? É um projeto que tem um custo, né, pra se fazer. Pô, sem dúvida. A gente tem esse custo de produção, de hospedagem, de taxas de site, né, cara? De gravação e tudo mais. Pois é. Então a gente precisa realmente desse apoio de vocês pra tentar manter o projeto e também pra tentar crescer em seguida, né, cara? Que a gente almeja aí na frente, né? Exatamente. Bom, dando prosseguimento aqui, Léo, vamos seguir aquela tradição que a gente lançou. A gente criou a caixinha mais cedo, né, na gravação de hoje, pra dar tempo das pessoas interagirem com a gente lá, né? Uhum. E a gente vai ler o recadinho de vocês aqui. Bora lá. Vou puxar aqui o primeiro, da Kel Casone. É Casone ou Cassone? Acho que é Casone, né? Pode ser Casone. Desculpa aí se eu falei teu nome errado. Acho que é Casone. Ela escreveu o seguinte, ó. Olá, pessoal. Primeiro, eu amo o podcast. Segundo, falem sobre o Saci. Tenho diversas histórias na minha família sobre. Olha que maneiro, cara. Maneiro. A gente tem um plano de fazer um podcast sobre lendas brasileiras, né? Folclore. Uhum. Mas o Saci, eu acho que pode rolar um episódio à parte, né, cara? Sim, pô. Acredito que sim, cara. É uma história bem rica, né, cara? Bem bacana, né? Pois é. Bacana. Vamos fazer. Aí. Boa ideia. É isso aí. Kel, obrigado pela tua mensagem, pela sugestão. Já tá anotado aqui. Maravilha. Eu vou ler a próxima aqui, que é do Juan Estevão. Falem sobre casos do Nordeste, principalmente de Guarabira, Paraíba, capital dos OVNIs. Pô, boa. Vamos pesquisar sobre isso aí, cara. Obrigado pela sua mensagem. Vamos correr atrás. É isso aí. Bom, próximo aqui, ó, da Gisele Costa. Acuados mais amados do Brasil, falem sobre lendas de sereias. O podcast de vocês já é o meu preferido. Olha aí, lendas de sereias. A gente pode falar de sereia? Pô, não sei, cara. Além da Ariel, assim, não vem nenhuma na minha mente, não. Pequena sereia. Aliás, tem umas fotos fake de sereia que foi achada não sei aonde aí, que são horríveis, né, cara? Não vi ainda não. Já viu? Não. Cara. Porra, dá até medo. Pois é. Pô, vamos ver, vamos procurar, vamos ver. PH, fica ligado nessa pauta aí, vamos ver, hein. Deve ser interessante, deve ter muita coisa de relato aí. Pois é, a gente tem que chamar o nosso amigo Night Warrior pra falar cegueia. Cegueia? Né? Pô, vi uma cegueia na pagaia. Pô, parceiro. É muito parceiro. Pô, beijão pra ele aí, Night Warrior, teu caga. Bom, mensagem aqui do Marcos Amaeton. Melhor podcast, incrível maneira que conseguem conciliar seriedade com o momento nostalgia 80. Porra. Cara, mas o 80 é involuntário, cara, que a gente nasceu nessa época aí, não tem jeito, né? Não tem como não falar, né, cara? Não tem como, né, brother? Pois é. Ó, o próximo aqui, ó, Rodrigo Nogueira, ele diz o seguinte: galera, caso retomem sobre livros malditos, falem sobre o livro de São Cipriano. Meu nome é Rodrigo, sou de Fortaleza. Olha aí, o livro de São Cipriano é uma excelente pauta que a gente pode fazer, né? Pô, é uma constante, todo mundo fala disso aqui direto, né, cara? Pois é. É um livro bem bizarro mesmo, né? Pois é, vamos fazer assim. Valeu, Rodrigo, pela tua sugestão. Bom, um ouvinte aqui mandou mensagem e pediu pra não ser identificado. E ele perguntou se a gente não podia fazer um episódio de relato dos ouvintes. Que ele tem um relato que ele gostaria de compartilhar. Bom, a gente tá trabalhando nesse formato
secundário que a gente vai provavelmente lançar primeiro no Apoia-se, né? A gente deve lançar material exclusivo no Apoia-se lá, e aí vai ter relato, histórias, a gente vai fazer um formato bem interessante ali, com episódios mais curtos, pra gente ter um pouco mais de consistência aqui de mais presença, né? Aqui semanalmente, beleza? Então agradeço aí sua mensagem, meu parceiro. Estamos pensando nisso, e assim que a gente tiver o formato pronto, faremos contato contigo, valeu? É isso aí. Vamos fazer o seguinte, ó. Você que tá ouvindo aí, que mandou essa mensagem pra gente, você sabe que é você. Vou te fazer um pedido. Manda pra gente essa tua história, escrita por e-mail, pro paranormalfmpodcast@gmail.com. Manda pra gente lá e bota o seu nome, que a gente vai saber que é você, e aí a gente vai ler a tua história, a gente vai combinar alguma coisa pra gravar ou pegar um depoimento em áudio ou algo do tipo. Beleza? Bom, Léo, o próximo aqui é do meu querido Morgan, lá do Pesquisa OVNI. Ele diz o seguinte, ó: parabéns, melhorando a cada episódio. E a minha sugestão é casos ufológicos envolvendo a abdução de aviões. Olha aí, interessante, isso aí inclusive já tá na fila lá de pautas lá do nosso amigo PH. A gente já tá fazendo essa pauta aí, inclusive. É isso aí, massa mesmo, interessante mesmo. Vou ler uma aqui, ó, do Rick Ramires. Fala, Ribas e Léo. Fala pro PH descansar, porque senão os ETs não vão querer ele como pet. Verdade. Chegar um pet lá sem disposição, os caras não vão querer não. Já falamos PH pra ele dar uma segurada, que o cara tá, meu irmão, numa correria bruta. Mas ele tá ligado, ele já tá descansando já. Cara, é que assim, ó, o bichinho é teimoso, viu? Ele é, porra, cabeça dura, velho. Mas, tipo, eu já conversei com ele sobre isso várias vezes, né, dele dar uma descansada, né, cara? Sim. Assim, o que ele tá fazendo é meio loucura, mas ele tá curtindo fazer, é a parada dele e tal. Mas é isso, vamos ficar ligado aí, de repente ver um plano de saúde pra ele. Porra, fazer um seguro de abdução. O pessoal do Heaven's Gate fez, vão fazer, que a gente vai tirar uma grana ainda. Pois é. Bom, o próximo aqui é da nossa querida Farah Abdon. Lembra que semana passada o Léo comentou que às vezes ela não consegue comentar, né? Porque já passou a gravação e tudo. E aí hoje eu até publiquei a caixinha mais cedo pra dar tempo das pessoas interagirem, né? Ela diz o seguinte, ó: fala, meus queridos, beleza? Sou de Salvador e moro atualmente em Porto, lá em Portugal. Comecei a ver o podcast recentemente e logo em seguida virei fã de vez. Lá na Bahia tem uma rádio que se chama Piatã FM. E eles falavam assim: e não confundam, o nome da rádio começa com P de Piatã. Empurra, Piatã! Favor ler com a voz de trovão do PH. Deixa eu ver se eu consigo aqui. E não, como é que é, Léo? É o Ribas, não é assim que ele fala? Não, filho. O Ribas. Tudo bem. Ô Ribas, esse episódio ficou fantástico, cara. Caralho, ficou fantástico. Cara, não dá, meu irmão. Não dá, tô com a voz cansada. É muito grave, pra mim não dá não. Eu já tô no muito grave aqui, não pô. Dá não. Cara, barítono, pô. Pois é. Ela fala o seguinte: eu só consigo lembrar do Paranormal FM. Por favor, chamem a Mabê do Casos Bizarros, Modus Operandi. E vamos todos ser bizarros. Operandes e agora Aquaders. Todos juntos. Um cheiro. Valeu, Fara. Obrigadão pela tua mensagem aí. Foi praticamente um e-mail, né? Que ela mandou pra... É verdade, cara, é verdade. Demorou a conseguir, mas quando conseguiu também, pô... Pô, lavou a alma. Valeu, Fara. Bom demais, muito legal. Deixa eu chamar mais uma aqui, ó. Tem uma mensagem aqui, ó, da Pri Rodrigues. Olá, Coiders. O robozinho inconveniente e soberbo. É uma versão 2.0 do Bilu. É a Priscila de Tatuí, em São Paulo. Cara, ele é irritante como um Bilu. Mas ele não busca conhecimento porque ele já tem conhecimento. Essa é a diferença. Sim. A gente fez um upgrade nele na memória dele. Botou um HD externo plugado nele. Ele engoliu a minha Alexa aqui, cara. Tá mais ou menos isso. Pois é. Ó, o próximo aqui é do Matheus de Joinville. Parabéns pelo trabalho de todos, vocês e o pessoal dos bastidores. Vida longa à rádio. Valeu, Matheus. Brigadão, cara. Massa. Tem reclamação também aqui, ó. Reclamação do Naldinho Silva Lira. Faltou meu alô, pô. Um salve aqui da Paraíba, galera. Sou fã de vocês. Pô, abração, cara, pra galera aí do Nordeste. Show de bola. Muito bom tá chegando em vocês aí, galera. Valeu, Naldinho. Foi mal aí, cara, que a gente... Eu não entendi, ele falou que faltou o meu alô. Faltou o meu alô. Não sei se ele mandou na outra caixa, a gente pulou. É porque assim, gente, tá chegando uma pancada de mensagens, então a gente tá alternando aqui um pouquinho. Mas insistam que vai rolar. Pois é. Agora, ó, tem uma mensagem aqui de um tal de PH Carvalho 76. Tu conhece esse camarada aí? Conheço. Tem tempo pra mandar mensagem em caixinha de Instagram ainda. Depois reclama que tá cansado. É isso que eu te falo aí. O Ribas ainda está vendendo feijão enlatado. Olha isso, cara. Ele não desiste, né? É brincadeira. Ele desiste na piada até esgotar tudo, né, cara? Pois é.
Bom, Léo, escolhe mais um aí que eu vou falar mais um também. Maravilha, maravilha. Vou mandar aqui uma de um ouvinte nova aqui, ó. Comecei a ouvir o podcast hoje, tô amando. Lauren John, moro em Bad Bentheim. Acho que na Alemanha, parece. Ó, que maneiro, hein? É, porque tem uma bandeira da Alemanha, então deve ser Alemanha, né? É, sim, é pelo nome, né, cara? Bentheim. Aí, Lauren, um abração pra você. Legal, pô, que você tá ouvindo a gente. Muito massa. É Bad Bentheim. O Thor mora lá também. Não parece o nome dela de onde o Thor mora, cara? Ah, parece sim, cara. Uma língua germânica, né? Pô, nórdica. Bad Bentheim. É, cara, maneiro. Massa, Lauren. Valeu, Lauren. Manda um áudio pra gente aí, pronunciando a cidade pra gente poder falar certo aqui, valeu? Beijo pra você. É isso aí. Valeu, um beijão. Ó, o último aqui, ó. Last but not least. Vamos lá. Claudinho do Rio de Janeiro, mandando um abraço pra vocês. Pô, o Cláudio, cara, era o ouvinte do H. Muito gente boa. Já troquei ideia com ele lá no Instagram também. Pô, massa. Pô, um abração, Cláudio. Abração por estar ouvindo a gente aí, curtindo o Paranormal FM. Significa muito pra gente. Pô, muito massa mesmo, cara. Muito legal. A gente agradece muito, cara. Esse lance do Instagram é muito bacana. A gente passou de 2.000 seguidores essa semana, que é um número, pô, impressionante pra nós. Passamos dos 50 mil plays, cara, também, que é uma parada muito, muito impressionante mesmo, cara. Você pensar que 50 mil vezes você foi ouvido ali, né? É muita coisa. É muita coisa, cara. Sim. É muita coisa. É impressionante mesmo. E a gente só quer agradecer de coração. Ó, nesse momento já chegou a 70 mil já. Caraca, que loucura, man. Que a gente tá gravando. Que isso, cara? Doideira, né? A gente falou 50 mil esse dia aí, pô. Caraca, eu não acompanho esses números não, né? O Ribas cuida da estatística e tudo mais. Mas quando ele me passa, cara, os números parecem meio assim, irreais, né? Eu falei, pô, não é possível, cara, isso aí. Mas tudo lá registrado, bonitinho, pô, muito massa, gente. Obrigado mesmo aí. A gente tá muito feliz. É isso aí, cara. Isso aqui tá sendo um prazer pra mim e pro Léo. A gente já falou isso aqui, a gente não cansa de repetir. Porque é uma forma da gente tá perto, né? Como a gente mora longe, eu e o Léo, a gente tem uma amizade muito longa, né? De muito tempo. Então, pô, tá sendo incrível fazer esse programa aqui com ele. E, pô, ainda mais tendo esse feedback mega positivo que vocês têm dado pra gente, né? Então, pô, muito obrigado a todos vocês aí por terem mandado mensagem e tudo, e apoiar e seguir, e curtir, mandar um abraço. Pô, a gente fica muito feliz, de verdade. É isso aí, é isso mesmo, galera. Ó, essa semana, esse episódio aí foi meio tenso, né? Tocamos em assuntos tensos. A gente tenta fazer da forma mais leve possível, mas às vezes é preciso dar os alertas, né? Então, obrigado por nos ouvir aqui, quem ficou até o final. E, de qualquer maneira, semana que vem, se Deus quiser, a gente tá junto. É isso aí, vou deixar um spoiler da semana que vem. Nosso amigo PH vai estar aqui semana que vem com a gente, né, Léo? Coisa maravilhosa. É um prazer ter esse pão de queijo ambulante. Imagina um pão de queijo com braço e perna. PH. Nossa, cara. Com braço, perna, calvo, né? É, isso aí. E doce, suado, recheado de doce. Recheado de doce, né? Ô Ribas. Ai, Léo. Ô Léo. O Ribas tá com medo lá do negócio? Lá não tô com medo não, rapaz. Ah, eu vou aprender a imitar o PH igual eu imitei o Silvio Santos na última edição, hein? Porra. Não fui eu, só pra vocês saberem que não fui eu. Parecia, mas não era eu, hein? Se você sabe imitar o PH, manda pra gente um áudio aí, lá no Instagram. Porra, cara, vamos criar um quadro só com imitação do PH, vai ser pica. É. Então beleza, gente. Muito obrigado por nos ouvir e até o próximo episódio. Valeu. Valeu. Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por @AtelasEdição.